Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. O vídeo de hoje é atendendo pedidos. Vamos fazer uma breve análise do amplificador CP100 da Ciclotron. Muito interessante o circuito de hoje, espero que goste. Eu já deixo a dica, você que quer aprender a fazer análises por conta própria, tem o nosso curso de análise teórica de amplificadores comerciais, onde eu trago ferramentas para você ter condições de analisar os próprios amplificadores e também analiso diversas topologias comerciais, tanto tradicionais como estes classe AB que tanto gostamos, quanto também as modernas que são muito interessantes, classe D, classe G, classe H, amplificador híbrido. Então eu conto com você nesse curso que está muito interessante, o link está aqui na descrição. No curso eu analisei o CP800 da Ciclotron, que é bem interessante como o de hoje, o CP100. Mas analisei um pouco mais detalhadamente. Este vídeo é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br. Link aqui embaixo. Acesse e faça o seu cadastro, invista em instrumentos de ponta para o seu laboratório de eletrônica. Inclusive as estações de solda, a linha Weller é muito bacana, recomendo bastante. E a Raiza ainda tem uma ampla linha de acessórios. Então confira em raiza.com.br, utilizando o cupom de desconto WRKitsRaiza na sua compra. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Está aqui o CP100 da fabricante Ciclotron e ele é para ter 100 watts de potência. É um amplificador muito interessante, você pode se basear em partes do circuito para fazer os seus projetos e daí o grande interesse em aprendermos a analisar estes circuitos comerciais, porque são circuitos que já funcionam, são circuitos que foram produzidos em larga escala, foram comercializados e têm uma certa aceitação. Então, tendo esse domínio dos circuitos comerciais, você evolui tanto na parte de projeto de amplificadores, como na parte para realizar a manutenção dos mesmos, pois você conhece aí todos os truques, todos os segredos aplicados pelos fabricantes já consagrados. E a Ciclotron tem uma linha bem interessante e tem vários amplificadores conhecidos. CP100R é o modelo, aqui está o desenho, então o desenhista foi o Sérgio e nós temos aí a data de 9 de fevereiro de 94, anos 90. Instruções aqui montado sobre o dissipador dos transistores de saída do canal, no caso aqui os que tem asterisco, por exemplo o BD135, é o nosso multiplicador de VBE. Então ele salienta o acoplamento térmico entre os dispositivos. Os resistores são de 1/4, exceto indicação ao contrário, 1/4 de watt, todos os resistores. É um amplificador para 2 canais, como de costume o canal B é abstraído aqui em uma caixinha para o esquemático não ficar monstruoso. Então nós temos apenas o canal A representado aqui, o canal B exatamente igual. Muito bem, nós temos aqui a entrada de alimentação, uma chave on-off para 10 amperes, os dois fusíveis de entrada, seletor 110-220 e aqui transformadores que vão converter os nossos níveis de tensão. Veja que ele utiliza 2 transformadores, um por canal. Transformador de cima aqui tem uma ponte com um N5402, se não me falha a memória esse diodo é para 3 amperes, cada um deles aqui. E é um circuito tradicional para gerar tensão simétrica, um circuito que nós nos aprofundamos no curso de áudio e amplificadores profissionais. Se você não fez esse curso, também deixo como dica. Aqui nós temos um circuito típico de clipping de sinal, utiliza comparadores do LM3900 para detectar diferentes níveis de intensidade de sinal e acionar os LEDs aí de indicação. É mais um implemento visual no circuito amplificador. Também temos aqui os pinos dos integrados utilizados, o próprio LM3900, TL072, esse amplificador operacional é bem comum em etapas de áudio, etapas de entrada, interfaces de entrada, também como vimos nos cursos. E aqui está o amplificador principal. Entrada do canal B, vai lá para o canal B, e aqui a entrada do canal A. Como você pode ver, nós temos a indicação aqui, Balanced, e este conector provavelmente é um XLR, você pode pesquisar pelo próprio amplificador e ver as imagens.
para uma entrada balanceada. Então, um circuito de balanceamento para evitar a sobreposição de ruído em caso de instalações em ambientes ruidosos ou distâncias muito longas entre uma mesa de som e o próprio amplificador de potência. Então, isso é um artifício muito interessante para evitarmos este tipo de problema, pois os dois cabos captam o ruído na mesma fase e nós estamos enviando dois sinais em contrafase que são subtraídos com esse diferenciador baseado com TL072, resultando que na forma de suprimir o ruído sobreposto, pois ele está em fase, e preservar o sinal original que está em contrafase. Basicamente um circuito subtrator, esse estágio de entrada. E em uma clássica de sexta recente nós apresentamos um projeto muito semelhante a este que você pode inserir em seus amplificadores que não têm o recurso de entrada balanceada. Nossa fonte principal está aqui e nós temos de novo o sistema de Zener aqui para rebaixar a tensão para os 15 volts. Temos um resistor de 680R 1 watt que polariza o Zener de 15 volts e ele fornece alimentação positiva para o TL072. De forma análoga nós teremos um Zener aqui para a tensão negativa. Está aqui ele. Menos 15 volts com o mesmo resistor aí 680 ohms 1 watt. O circuito que faz o balanceamento dos sinais me entrega um sinal único e aplica aqui em um potenciômetro de 10K linear, que está no painel frontal. Este potenciômetro é o volume do amplificador, tem um por canal. Acoplamento com capacitor de 10 micro aqui, cujo menos está ligado para o lado do sinal, e a minha impedância de entrada de 100K, pois eu tenho aqui uma interface. Isso aqui é muito comum e é bem simples para você projetar um estágio de entrada com tal impedância de entrada. Você utiliza um operacional numa configuração não inversora. Aqui eu tenho um não inversor com ganho diferente de menor que 2, entre 1 e 2, pois o resistor de feedback é menor do que o resistor que vai para o GND. Para calcular isso é bem simples. 3.300, que é 3K3 ali, dividido por 3.900, que é 3K9, mais 1. Esse é o meu ganho, 1,84. Aí nós temos a entrada não inversora que tem altíssima impedância por padrão, mas eu coloco esse resistor para polarizar a entrada do operacional e ao mesmo tempo gerar a impedância de entrada que eu quero para o circuito. No caso aqui é 100K. Aí nós temos filtros aqui, com a preocupação de eliminar sinais de alta frequência. E nós temos esse IC1003. Esse IC1003 é um circuito integrado proprietário da Ciclotron. Inclusive, seus pinos estão representados aqui no canto inferior direito do esquemático. E nada mais é do que o meu estágio impar diferencial. Então, se você analisar aqui as linhas de ligação, verá que tem tudo a ver com os pares diferenciais que já estudamos. Você pode pesquisar daí para ir mais a fundo, Ciclotron e C1003, para ver o que tem dentro dessa caixinha fechada aqui. Mas você pode, se você está projetando um circuito, por exemplo, tem interesse, eu quero um circuito de 100 watts, você pode utilizar essa topologia, fazer os estágios aqui de bias, então corrente de bias, tensão de bias e tudo mais, e projetar o seu próprio par diferencial. Você pode utilizar a técnica de par diferencial único com um espelho de corrente ou fontes de corrente que sejam o suficiente para polarizar o seu par diferencial. Ou então você pode utilizar aquela técnica de duplo par diferencial. Você tem um estágio de par NPN com PNP, o NPN para o semiciclo positivo e o PNP para o semiciclo negativo. As opções são diversas, ou algum outro estágio de entrada que você prefira para fechar a malha de realimentação. Este resistor de 33 aqui, ele é o resistor de feedback. Seria interessante nós termos um valor igual aqui a 100K, ó. Nós temos também este resistor de 100K. Mas o fabricante optou por esta configuração aqui. Em DC, o 33K está praticamente no terra, neste nó da direita aqui.
pois nós temos a linha direto para a saída do amplificador, com o nosso filtro Bucherot e a rede Zobel, e o alto-falante de 4 ou 8 ohms, que vai para o GND. 4 ohms mais uns 10 por aí, digamos que sejam 20, 30 ohms, essa galera toda aqui, comparado com 33 mil, não faz quase diferença alguma, não concorda? Então esta é a polarização DC. E aqui eu tenho um caminho AC para gerar o balanceamento aí na amplificação para os sinais AC, composto por 3K3 e 2 capacitores 47 micro ligados em série, que geram algo em torno de 20 e poucos micro bipolar. Esta é a sacada desta ligação aqui. Capacitores em série, a capacitância se divide. E aí entramos no estágio de potência, que é muito interessante, pois utiliza transistores comuns, tá certo? E nós temos aqui BD140 e BD139, precisam de dissipadores de calor, só que não necessariamente precisam estar acoplados termicamente aos transistores de saída, pois o asterisco está só no BD135 do multiplicador de VBE. Portanto, estes dois transistores aqui funcionam como fontes de corrente controladas. Estas fontes de corrente geram a minha corrente de bias para polarizar os estágios de saída, e eu ainda tenho aqui um ajuste fino. Este trimpote de 470 ohms serve para ajustarmos o offset de saída, pois eu consigo controlar esta fonte de corrente aqui, ajustar o ponto de operação dela a partir deste trimpote e com isso centralizar o meu nó de saída, uma vez que eu tenho fonte simétrica, mais V menos V, eu preciso de 0 ali na saída para que o alto-falante não receba níveis DC. Isso eu posso ajustar com este trimpote. Neste ponto nós temos um multiplicador de VBE, que é sempre um circuito indicado para gerar a minha tensão de polarização dos transistores de potência, que utiliza o BD135 acoplado termicamente, como já estudamos aqui em aulas em parceria com a Raisa mesmo. Eu preciso do acoplamento térmico entre o transistor do multiplicador de VBE com os transistores de potência para evitar o efeito de bola de neve, de ir sobreaquecendo os dispositivos de acordo com a variação da VBE por causa da temperatura. Este outro trimpote me dá o ajuste de tensão de polarização. Eu acredito que seria interessante um pouco maior, este valor ser um pouco maior para eu conseguir controlar de forma mais adequada a tensão, mas o fabricante usou 470 ohms, ele deve cobrir o range para polarizar os transistores na região um pouco acima do corte, caracterizando assim como um classe AB, o circuito. Neste nó eu tenho a base do estágio NPN, um Darlington, BD139 TIP 41, então transistores bem comuns que já conhecemos, e neste nó aqui eu tenho o PNP, BD140, que forma um Darlington com TIP 42. Eu tenho resistores de compensação de emissor, 0,47 ohms, e eu tenho resistores aqui de 100 ohms para os transistores acionadores. E eu tenho a leitura de tensão aqui nos emissores, que o fabricante utilizou BC337 e BC327 para os circuitos de proteção. Ou seja, crescendo essa tensão, polariza o transistor aqui de modo a conduzir mais o coletor para o emissor no sentido convencional. Isso vai provocar, aliás, aqui está faltando um diodo, né? Aqui tem um erro nesse esquemático. Este coletor aqui precisa estar ligado através do diodo na base deste transistor de modo a tender o estágio NPN ao corte quando o aumento de tensão no emissor ocorrer por algum motivo, alguma falha. Observe que aqui no PNP nós temos o mesmo monitoramento para o Darlington PNP pelo BC327 e esse diodo aqui está ligado de modo a despolarizarmos os PNPs
à medida que essa tensão aumenta. Então faltou um diodo ali em cima. O desenhista esqueceu esse diodo, mas fica aí a dica para vocês. E basicamente é isso. Eu preciso ter aí em uma carga de 4 ohms, por exemplo. 4 vezes 8 me dá 32. Se eu fizer 100 watts, eu preciso calcular da seguinte forma. Preciso fazer 100 vezes 32, raiz quadrada disso, me dá aí 56,5, 56,6 volts pico a pico sobre o alto-falante. Então, para uma carga de 4 ohms, se eu tiver 60 volts na carga de 4 ohms, calculando aí a potência, seria 60 vezes 60. Eu sempre gosto de utilizar o pico a pico, pois é VPP ao quadrado dividido por 8 vezes a impedância da carga. Então seria 3.600 dividido por 32, e daí 112, então próximo aí dos 100 watts de potência do circuito amplificador. Ou seja, para 4 ohms eu preciso no mínimo aí uns 55 volts, 56 volts em cima da carga para eu entregar a potência de 100 watts nesta carga de 4 ohms. Isso significa que com 56 volts eu preciso aí de no mínimo mais e menos 30, mais e menos 35 da minha fonte simétrica aqui. Tá certo? Então analisei o circuito brevemente aqui com vocês. Espero ter apresentado vários insights para vocês entenderem bem o funcionamento e o aspecto geral de um amplificador de 100 watts. Continue acompanhando. Se gosta desse tipo de conteúdo, peça mais. Posso trazer outras análises desta forma, mais imediata. E para detalhes a mais, recomendo o nosso curso para você aprender a analisar esses circuitos por conta própria. E este foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. O de sempre, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho de notificações, nos siga nos outros meios aí, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, todos os links embaixo aqui na descrição, é só clicar em mostrar mais e nos seguir, acompanhar WR Kits em todas as redes. Valeu sua audiência, nos acompanhe sempre. Aqui tem amplo conteúdo também entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Um abração e até o próximo vídeo.